Enquanto o pessoal vai descendo, queria até saber o que mais chamou a atenção da contação de história? Qual foi a imagem, uma parte da música, uma fala? Pode ser, é bem individual. Para mim, assim, a minha preferida, posso dizer que sim, é a do chuveiro. Eu acho que aquela imagem do chuveiro, pensando ali no que aconteceu, né, na consequência, é algo que geralmente, é, às vezes eu me vejo na mesma situação, né? E com as crianças, a gente vê isso acontecer no dia a dia com as crianças, com os jovens. A do futebol é um clássico também, né? Sim. Quando vocês eram mais jovens também tinha um pouco disso nos esportes? Sim. A alegria da apresentação, é verdade. Alegria, né? As palavras que foram utilizadas, a alegria ali de quando eles conseguem superar as dificuldades, né? Verdade. A gente vai esperar aí mais alguns minutinhos para o pessoal chegar. E afinal, onde está esse manual? Alguém já descobriu? Não. Partes. Ah, então tá bom, a gente já tem uma pista aqui. Ufa, então a gente tem partes. Muito bom. Olá, tudo bem? Fiquem à vontade, vão entrando. Bem, eu pensei em ficar aqui embaixo, mas acho que eu vou ficar ali em cima, para ficar mais fácil de todo mundo me ver. A gente começou aqui a saber um pouco o que mais chamou a atenção da contação da história, o que cada um, né, achou ali que foi algo que recordou da sua própria infância, da sua adolescência. E nós estamos aqui nessa manhã, com muita alegria para entender essa pergunta, né? Socorro, já começa com socorro. Socorro, cadê o manual do meu filho? Né? E a gente vai focar cada vez mais em relação aí ao bullying e as causas invisíveis que estão, né, que acontecem em situações de bullying ou em conflitos diários. Então o pessoal vai chegando agora, podem sentar, que alegria. E essa é uma pergunta, eu sou professora de criança e de jovens também, até o cursinho ensino médio. Então, como professora, eu sempre me fiz essa pergunta: cadê o manual dos meus alunos? E como mãe, eu sou mãe de duas crianças, a mesma coisa. E é interessante porque quando meu filho tinha por volta ali dos 2, 3 anos de idade, eu tinha quase certeza que eu tinha encontrado algumas das páginas, como você disse. Encontrei partes ali desse manual. Eu estava tão feliz, mas eu estava tão contente comigo mesma. Pronto, ufa! O que que aconteceu? A minha filha mais nova nasceu. A irmãzinha apareceu. E tudo mudou completamente. O que funcionava muito com um, para o outro, era completamente o oposto. Então, assim, a gente está falando, né, de um mesmo núcleo familiar. Então, estou ali com os meus filhos, a mesma escola, as mesmas pessoas do convívio, mesmos hábitos alimentares, tudo muito parecido. Mas olha, tem uma imagem que eu gostaria só de trazer aqui para vocês, que para mim faz muito sentido quando eu falo sobre essas diferenças. Um gosta mais da maçã com casca e o outro é sem casca. E é assim, eles são muito diferentes. Por quê? Cada criança tem o seu universo. Cada ser humano tem o seu próprio universo. Da maçã com casca, sem casca, isso é fácil, né? A gente tudo bem, a gente faz uma adaptação ali e entrega para cada um. Mas e no dia a dia? E os conflitos e desafios que aparecem cada vez mais? Afinal, a gente já concluiu então que manual, nascer com o próprio manual,
Ai, que pena, né? Não tem. Mas então, como a gente ajuda essa criança, esse jovem, a construir as próprias páginas do seu manual? Eu, como mãe, como professora, como que eu ajudo os meus alunos nessa construção? Eles precisam entender cada vez mais o que acontece constantemente em seu próprio universo, em seu próprio mundo. E isso tem muita relação com as verdadeiras causas e não com as consequências. Então, peraí, Bruna, como atuar nas causas e não nas consequências? Quando a gente fala dos óculos do invisível, a gente fala desse mundo invisível que a Annabel e o Alan conseguiram enxergar. A gente está falando desse mundo causal, esse mundo que, apesar da gente não conseguir enxergar com os olhos físicos, ele existe e atua a todo momento. Então, peraí que o papo está ficando sério agora. A gente teve uma contação de história, o livro infantil, entendi a peça, ótimo. As crianças estão lá fazendo diferentes oficinas para enxergar o visível. Não sei se vocês deram uma olhadinha. Tem microscópio, tem lupa, daqui a pouco a gente vai se juntar aí a elas. E também para eles começarem a enxergar o invisível, os pensamentos, os sentimentos, o que tem dentro deles. Então, agora o papo é entre adultos. Por quê? O mesmo que acontece com a criança, desse universo invisível, acontece também com nós adultos. E é a nossa prioridade aprender primeiro em nós mesmos, para a gente conseguir levar esse aprendizado e compartilhar com as crianças e com os adolescentes. Bruna, peraí, você falou que a gente tem que atuar, então, nas causas e não nas consequências, não ali no superficial, no circunstancial, é isso mesmo? É, mas como assim? Como enxergar esse mundo causal, esse mundo invisível? Vou dizer que a primeira vez que eu consegui entender um pouco mais sobre esse mundo invisível foi lá, faz tempo, foi em 2007, 2008, quando eu vim aqui, na Fundação Logosófica, também numa atividade pública como essa. E eu descobri a ciência logosófica, né? Descobri porque eu, como professora, estava escrevendo diversos materiais para um sistema de ensino para escolas do Brasil inteiro. E eu pesquisei aqui no Brasil, pesquisei no exterior, e eu não encontrava nenhuma pedagogia, nenhum método que fosse além do ensino daquela disciplina específica. Então, eu queria colaborar com as crianças e com os jovens para além daquele dia a dia, daquele conteúdo, para a vida deles. E foi aqui que eu encontrei com a ciência logosófica e descobri o autor da logosofia, Carlos Bernardo González Pecotti, educador, humanista argentino, que em 1930 criou essa ciência. Ele fundou a Fundação Logosófica, que hoje existe em 19 países. Então, em vários estados aqui no Brasil, cidades, e em outros países também. E com o principal objetivo, é uma instituição sem fins lucrativos, sem fins políticos ou religiosos, e que tem como principal objetivo, um deles, eu diria, de fazer realmente o ser humano entender esse mundo invisível, esse mundo causal. Ele entender e comprovar que ele realmente existe. E como a gente consegue atuar, como a gente consegue escolher quem a gente quer ser, para ter um destino melhor, para encontrar soluções mais felizes. Bem, então peraí, Bruna, certo? Mas como assim esse mundo causal? Aí, no começo, eu até estava dizendo que uma das minhas imagens principais da ilustração do livro é essa daqui. Alguém já se viu nessa situação? Pode nem ser no chuveiro, dirigindo. Várias vezes eu estive nessa situação, né? O que está acontecendo ali? O Alan, ele, na verdade, a Annabel e o Alan eram grandes amigos de infância. Depois foram crescendo. Teve uma situação específica que o Alan ele não portou-se bem. E ele levou a Annabel a ficar muito triste, muito chateada. Mas a Annabel, ela colocou o vínculo, né, da amizade, esse sentimento de amizade acima de tudo. E ela entendeu esse mundo causal e foi lá com os óculos de papel tentar compartilhar esse ensinamento que ela teve ali, esse aprendizado com um amigo. Ele aprendeu de primeira? Foi logo de primeira? Não.
Depois teve até a parte do futebol. Foi quando o juiz disse, vai lá acalmar seus pensamentos, que ele falou, opa, pensamento, tem alguma coisa aí do que a Anabel estava me falando. Então, a gente está falando desse mundo causal. Afinal, em algum momento, você já disse algo que depois você se arrependeu? Você fez algo que depois você falou, não foi bom o resultado, não devia ter feito isso. E a ciência logosófica, ela traz o erro como princípio de acerto. De acordo com o seu método da ciência logosófica, a gente consegue ir além, a gente consegue se redimir. Isso traz uma liberdade, traz uma alegria e uma grande possibilidade para cada ser, para cada um. E é interessante porque quando a gente traz esse contexto de bullying, afinal esse é um dos nossos objetivos aqui hoje, ele pode ser um pouquinho diferente do que acontece no livro. Porque no livro você tinha dois amigos, aconteceu uma situação, depois a amiga foi lá, tentou colaborar com o amigo, e no final eles conseguiram se entender. Geralmente, em situações de bullying, é, o que acontece é uma recorrência, né? O bullying é frequente e dificilmente ele parte de uma amizade. Às vezes, realmente, as crianças, os adolescentes nem são amigos próximos, né? Muito pelo contrário. Mas aqui a gente está falando de bullying e colocando assim essa relação com o livro e com o texto, né, com a história. Na verdade, a origem é a mesma. É esse mundo causal. Quais pensamentos que fizeram o Alan portar-se desse jeito que ele se portou? Ele ter essa influência, né, e seguir algo que, na verdade, talvez nem fosse a vontade própria dele. Então, alguma coisa aconteceu ali. E quando a gente está falando sobre o que aconteceu nesse mundo causal, aí eu volto para o autor da ciência logosófica, que é importante a gente conceituar aqui. O autor da logosofia, ele traz a concepção do ser humano, a configuração do ser humano, como bio, psico e espiritual. Tem até algumas imagens do livro que eu vou trazer aqui para ilustrar. Então, bio, a parte do sistema, né? Sistema biológico, físico e todas as suas potencialidades. A parte psicológica do ser humano, a gente está falando sobre três sistemas, né? O sistema mental, com as suas faculdades mentais, então, faculdade de pensar, de observar, de recordar e tantas outras. E esse sistema mental que a gente vai focar hoje na nossa conversa, tá bom? Também tem ali, opa, o sistema psicológico, né? Que a gente tem ali o sistema mental, o sistema instintivo, que também é importante, e o sistema ali sensível dos sentimentos. Então, de novo, a gente está com foco no nosso sistema mental de acordo com a história. Como eu falei, essa concepção é bio, psico e espiritual. Quando eu falo da concepção espiritual, não é nada fenomênico. Eu estou falando da essência do ser humano, desse enlace que existe entre o ser humano e o seu Criador. Sabe aquelas perguntas cabeludas que geralmente as crianças fazem quando pequenas? Já aconteceu com vocês? Já observaram? Por que que eu vim para essa família? Por que que eu nasci? Para onde eu vou quando eu começo a sonhar? É exatamente isso que a gente está falando aqui dentro dessa configuração bio, psico e espiritual. E essa configuração ela vai ao encontro das quatro grandes concepções, né, que o autor da logosofia nos apresenta, que é o conhecimento de si mesmo, o conhecimento de Deus, o conhecimento das leis universais e o conhecimento do universo. Então, a gente está falando de algo muito profundo e grande. E dentro desse processo, algo que sempre me chamou muita atenção, de acordo com o método logosófico, foi justamente pensar nessas grandes concepções e como eu levaria isso para a prática diária, para o meu dia a dia. Eu vou contar para vocês algo que aconteceu quando também o meu filho tinha lá seus 3 anos de idade. Fui buscá-lo na escola, toda feliz, ele também. E aí eu percebi que ele foi ficando triste, ele olhou para mim, tinha algumas lágrimas ali. Falei, filho, tá tudo bem? Ele falou, mamãe, eu sou um gigante. Na hora veio, né? Aquela fúria de mãe. Estão fazendo bullying com meu filho. Imagina, bullying criança pequena, não. O que está acontecendo? Vou verificar. Aí depois eu falei, não, calma.
né? Algo que a ciência logosófica sempre coloca é para você experimentar na sua própria vida, né? Então, tudo que eu vou falar aqui tem a ver com o que realmente eu consegui comprovar dentro de mim, das minhas experiências. E nessa situação com meu filho, eu podia ter atuado da forma que eu estava acostumada. O que, que eu ia falar para ele? Não, filho, que realmente ele é muito alto. Meu marido também é muito alto e sempre foi uma criança alta. Filho, ótimo, você vai jogar na NBA, vai ter muito sucesso, vai dar tudo certo no final e é isso aí. Ia resolver, mas ia resolver na superfície, né? Uma coisa momentânea ali. Qual que era a causa dessa pergunta? E foi interessante porque eu olhei para ele e falei assim, filho, tem gente alta, você é alto, tem gente que não é tão alta assim, diferentes, né, da parte física. E, ok, cabelo de cor diferente, olhos. Mas perante Deus, faz diferença você ser alto ou você ser baixo? E tinha 3 para 4 anos. Ele olhou bem para mim, serenou e falou: não, tá bom, vou voltar a brincar. Foi lá e voltou a brincar. Essa experiência, ela continua, né? Porque ele tem aí quase 10 anos e realmente já calça 40, é bem alto. Mas eu percebo em diferentes situações que atualmente acontecem, né? Na escola, com algumas outras crianças, eu vejo que uma semente foi plantada naquele momento, né? Em tudo que a gente em casa vem levando para ele, sobre essa experiência que acontece comigo mesma, né? Essa constatação desse mundo causal. E eu vejo que ele consegue, muitas vezes, entender, né, o que realmente é importante. O que é pensamento dele, o que é o pensamento do outro. Né? Então, é muito interessante a gente pensar nisso. E nesse processo, eu gostaria até de colocar aqui uma imagem muito eloquente, né, da história infantil ali. Que a gente tem o quê? Claro que no livro vocês têm os óculos, né? Então as crianças colocam os óculos e conseguem ler quais são as frases, os pensamentos que aparecem. Então, aqui a gente está falando sobre algo que Pecote define como pensamento, que é essa entidade autônoma. O que quer dizer? Que ela é gerada na mente e depois ela tem vida própria. Quem for professor aqui, professora, vai entender. Fila do intervalo. Queridos alunos, fiquem na fila até a gente chegar no pátio. É um levantar a mão, quero beber água, quero ir ao banheiro. Não, mas eu estou aqui, de repente, a fila inteira levantando a mão e querendo sair. Então, é isso que a gente quer dizer, né, como entidade autônoma. E nesse processo, a gente consegue, com a história do livro, né, levar ali a criança a entender que ela não é esse pensamento. E que ela pode escolher qual pensamento que ela quer atuar. E a própria Anabel fala, né, que isso é um poder, é um superpoder, né, traz uma liberdade, traz uma felicidade muito grande. Mas não é fácil. Teve uma situação com a minha filha mais nova, ela estava ali com 4, 5 anos, que era um domingo de manhã, sabe aquele domingo bonito, ensolarado, que você fala, tá tudo sob controle. Ela vem chorando, mas chorava. Filha, o que aconteceu? Ela é muito difícil, mamãe, é muito difícil, mas o que que é difícil no domingo de manhã? Tá tudo certo. E ela disse assim: eu quero muito abrir a porta do quarto do meu irmão e importunar ele para ele parar de ler, mas eu não consigo trocar esse pensamento. Você pode me ajudar? Então, quer dizer, 4, 5 anos. Ela já entendeu que ela não é esse pensamento e que ela pode trocar, ela pode atuar com outros. Né? Isso faz toda a diferença. O autor da logosofia escreveu um livro sobre isso, Deficiências e Propensões do Ser Humano, onde ele coloca ali deficiências, como essas deficiências, esses pensamentos, né, negativos, que exercem ali, né, uma força muito grande na vontade ali da pessoa. Então, o Alain, ele agiu mal, porque ele foi influenciado por esses pensamentos, né, que aparecem ali de uma forma bem eloquente. E é interessante porque nesse livro do autor da logosofia, ele lista, né, quais são essas deficiências e as antideficiências. Eu trouxe até aqui para vocês que nessa história dos óculos do invisível, algumas deficiências, talvez a soberba, a suscetibilidade, a teimosia, a timidez, a vaidade, veemência, verborragia,
se fizeram presente. Mas nesse livro do autor da logosofia, ele traz a antideficiência, justamente para combater esse pensamento negativo, com um método, com técnicas de como a gente pode fazer. Mas sempre lembrando, a gente faz primeiro em nós mesmos, para depois conseguir colaborar com o outro, com as crianças e com os jovens. Só com o Alan aconteceu isso? Será que foi só com ele? E a Anabel? Tem um momento na peça, no texto, no livro, que ela fala: não quero mais ser seu amigo. Mas lembrando, né, essa situação, esse conflito que eles tiveram, eles eram amigos antes. Ela colocou esse sentimento ali, né, de amizade acima de tudo que tinha acontecido. E aí, o que aconteceu com ela? Ela entendeu que ela falou algo que o coração não queria dizer. E ela queria fazer diferente. Ela queria se superar. De novo, né, o erro como o princípio ali do acerto, que faz toda a diferença. Quando a gente pensa em contextos de bullying, é muito comum a gente falar, por exemplo, isso é coisa de criança, não é? Isso é coisa de criança, vai passar e está tudo bem. Mas será que está tudo bem mesmo? Pode ser que passe, mas se passar no superficial, né, no mundo causal, vai permanecer nesse universo ali. E o que vai acontecer com o ser, né, que vai virar daqui a pouco um adolescente, um adulto? Isso vai continuar atrapalhando a vida dele, né? Então, como ter aí essa prerrogativa de um destino muito mais feliz, muito melhor, de superação? O autor da logosofia, em seu outro livro, Bases para a Sua Conduta, ele diz: se você gosta de brincadeiras, trate de que as suas sejam sempre simpáticas e produzam bom efeito. Então, brincadeira, contexto de bullying, é coisa séria. O que isso quer dizer? Que todos os envolvidos precisam rir, precisam estar ok com a situação, né? E isso faz toda a diferença. A gente sabe que, principalmente ultimamente, né, nas escolas, muitos profissionais fazendo excelentes trabalhos em relação ao combate ao bullying. Mas muito que eu tenho visto na minha própria experiência profissional é que continua no superficial, né, de dizer, não, isso não pode acontecer, ok, não acontece, mas e no interno? E nesse universo dentro da criança? Né? Se a gente não levar essa sabedoria para ela e conduzir com o nosso próprio exemplo, é difícil dela realmente conseguir combater, né, esses tipos de pensamentos negativos. Bem, dentro desse processo, a gente tem ali um personagem principal nessa história, que é a avó Rose. A avó Rose, ela representa todos nós que estamos aqui. Porque é muito importante o professor, a professora, os familiares responsáveis terem esses conhecimentos, estudarem, aplicarem na própria vida, para aí sim a gente conseguir colaborar com as crianças, né? Bem, é fácil? Ah, super fácil, tranquilo. Nem um pouco, né? Lembra da minha filha de 4 anos chorando? Eu sei que está ali, eu quero trocar, mas está difícil de trocar esse pensamento. Não é fácil. Mas nós, adultos, devemos ter o quê? Esse exemplo de superação, né? Não de perfeição, mas de superação, a cada dia, estudando, conhecendo, entendendo o nosso universo, entendendo cada vez mais essas grandes concepções e comprovando em nós mesmos e mudando a nossa vida. E para isso que eu vou fazer um convite para vocês, né? Para que a gente continue o estudo no próximo sábado, dia 10 de agosto, às 10h30, aqui mesmo, nesse auditório. A gente vai fazer ali um curso de logosofia. Aqui tem mais informações, tem o QR Code, tem acesso também ao site, onde tem mais depoimentos, vídeos, podcasts, artigos, revistas, para cada vez mais a gente ter esse conhecimento, conseguir estudar e conseguir aplicar na nossa própria vida. Mas esse convite que eu faço, né, para essa ação, eu não quero deixar só comigo, não. Então, eu vou passar um vídeo bem rapidinho, com mais estudantes voluntários de logosofia, trazendo o quanto a logosofia tem mudado e colaborado com a vida. Imagina que a gente só andasse de olhos fechados. A gente tivesse olhos, mas não soubesse que era possível enxergar. E alguém te fala, abre o olho.
Você abre e passa a ver uma outra realidade. Conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa será o maior prêmio a que se possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento dessa grande missão, que consiste em preparar para a humanidade futura um mundo melhor. A logosofia é uma ciência. É uma ciência também chamada ciência da vida. Busca despertar no ser humano esse conhecimento de si mesmo. O conhecimento logosófico ensina como transformar a vida, como ser uma pessoa melhor, mais feliz, mais pacífica, mais honesta, tudo. Formalmente, a logosofia tem 7 objetivos que se condensam no primeiro, que é a evolução consciente do ser. Eu diria até o seguinte, ela é a ciência que faltava. Cada um de nós vive por algo e o conhecimento logosófico desperta e nos dá a possibilidade de ser o que a gente veio ser no mundo, sem travas, sem medo, sem tanto medo. A pessoa que estuda vai voltar os olhos para dentro de si mesma. Ela é ciência porque tem um método e que permite que cada um possa replicar. Eu não encontrei na logosofia um propósito de vida. A logosofia me ensinou a encontrar na minha vida um propósito. Porque eu acho que não existe ser humano que não tem perguntas sobre a vida. E muitas vezes ele não tem ambiente e local, né, para expor essas perguntas, para trocar ideias. E na Fundação é o ambiente adequado para isso, porque todos nós estudamos os mesmos temas. Perguntas como: para que eu vivo? Por que eu sou como sou? Por que os seres são diferentes? Existe alguma coisa depois da morte? Né? E Deus? Quem é Deus? Os estudos logosóficos, a gente pratica eles no laboratório da vida, né? Da nossa própria vida. Eu estou estudando ali nos livros, no individual, no coletivo, aqui na Fundação Logosófica, mas eu estou experimentando a todo momento. Porque a logosofia, ela une várias forças. Uma das grandes forças da logosofia são as fundações logosóficas, que temos hoje em várias cidades do Brasil e em muitas cidades do mundo. Esses estudantes que estão realizando esse processo e colaborando para que outros conheçam a ciência são uma grande força. Os livros também são uma dessas forças. E o autor, um exemplo de altruísmo, né, de levar essa ciência para todos. González Pecotti é um pensador e humanista, nasceu na Argentina e foi lá que ele criou essa ciência em 1930. Eu enxergo essa criação como uma tradução. É quase como se González Pecotti, em termos de programação, assim, tivesse liberado o código-fonte da criação. E a gente vê hoje a concretização desse ideal no sistema logosófico de educação. Eu gosto no colégio logosófico, o jeito que os professores tratam a gente e o jeito que eles aprimoram a nossa aprendizagem. A gente aprende sobre os valores, a melhorar o nosso ser, cada dia a gente ser uma pessoa melhor. Dessa forma a gente mudar o mundo, para o nosso mundo ser um mundo melhor. E a pedagogia logosófica colaborou muito com a minha vida. Evoluir e servir. Evoluir para a perfeição e constituir-se em um verdadeiro servidor da humanidade. Então, assim, são conhecimentos universais esses. Basta a pessoa realmente estar disposta, querer, né? Primeiro sentir essa necessidade de ter esse tipo de conhecimentos e, a partir daí, desenvolver os seus estudos na forma que quiser. Eu recomendaria para início do estudo logosófico a leitura dos livros logosóficos, onde está a palavra do autor. Quando eu peguei e li o primeiro livro, eu falei, cara, é isso daqui. É isso daqui que eu vim buscar. Qualquer um pode começar a estudar em qualquer momento. Toda a bibliografia está disponível de maneira gratuita no site logosofia.org.br. Eu espero que as pessoas possam saber que esse lugar existe. O bem que a gente recebe com esse estudo é algo assim que todo mundo merece saber que existe. Ela é uma obra para a eternidade. Uma coisa que eu acho interessante, assim, a logosofia, pela minha trajetória e o que eu observo, ela vem despertar as pessoas para uma realidade que é desconhecida, por incrível que pareça. Essa realidade interna nossa, a gente conhece muito pouco. A gente usa muito pouco o potencial que a gente tem como ser humano. A vida fica muito limitada apenas ao cotidiano.
às vezes entra numa rotina e a gente passa a viver a vida quase que no piloto automático. E a logosofia vem despertar a gente e dizer, olha, tem outra forma de viver isso. Então eu fico pensando assim que quanto mais essa ciência se expandir, né, também a humanidade vai melhorar. As próximas gerações com certeza vão ser mais felizes que a minha, né? Eu tenho muita confiança na evolução da humanidade, muita. Porque eu confio em Deus. E Deus nos criou para isso. Né? Foi para algo muito bom. E a gente vai chegar lá. Bem, se a gente está aqui é porque a gente sente essa necessidade, né, de aprender, de cada vez mais entender esse mundo causal, enxergar, né, com esses óculos que a gente tem no livro, né, enxergar esse invisível. Então, agora a gente vai ver o que está acontecendo lá com as crianças, se elas estão enxergando esse mundo visível e invisível, e os estudantes de logosofia estarão também lá em cima para conversar com vocês, tirar as dúvidas e falar até das próximas atividades. Então, muito obrigada e que a gente sempre recorde dessa força, desse superpoder aí do nosso mundo, do nosso próprio universo. Muito obrigada.